Manifesto Social número 16/2022. Tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe. Tendo tomado conhecimento através de várias informações avançadas pela imprensa nacional e internacional, e muito em particular pelas redes sociais, que dão conta que, no dia 25 de novembro de 2022, 4 homens atacaram o quartel do Exército em São Tomé e Príncipe numa tentativa de golpe de Estado e que, após terem sido capturados, 3 atacantes morreram, assim como um dos alegados mandantes da ação, que tinha sido detido em casa e levado para o quartel das Forças Armadas. O Observatório Transparência STP, enquanto iniciativa da sociedade civil, a defensora da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos e da transparência, vem, por intermédio deste manifesto social, condenar veementemente qualquer ação que vise a subversão da ordem constitucional em vigor no país e as mortes ocorridas no quartel-general das Forças Armadas, instituição que tão só visa defender a integridade nacional e a vida das mulheres e dos homens são-tomenses. Segundo a Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no seu título 2, referente aos direitos pessoais, no seu artigo 22º, com epígrafe Direitos à Vida, estabelece que a vida humana é inviolável. Em caso algum, haverá pena de morte. Salientar que, ainda de acordo com a Constituição da República, nos termos do seu artigo 23º, direitos à integridade pessoal, a integridade moral e física das pessoas é inviolável, ninguém pode ser submetido à tortura, nem tratos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Sendo uma matéria grave e de elevado interesse do público nacional e internacional, o Observatório Transparência STP lembra às entidades competentes de São Tomé e Príncipe que o artigo 40º, referente às garantias de processo criminal, determina que o processo criminal assegura todas as garantias de defesas. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa. O arguido tem direito a escolher defensor e a ser por ele assistido em todos os atos do processo, especificando a lei os casos e as fases em que essa assistência é obrigatória. Toda a instrução é da competência de um magistrado, o qual pode, nos termos da lei, delegar noutras entidades a prática dos atos instrutórios que se não prendam diretamente com os direitos fundamentais. O processo criminal tem estrutura acusatória, estando a audiência de julgamento e os atos instrutórios que a lei determinar subordinados ao princípio do contraditório. São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coação, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. Nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada em lei anterior. Acrescentar ainda que todos os órgãos e agentes administrativos ou não estão subordinados aos ditames da Constituição e das demais leis em vigor na República Democrática de São Tomé e Príncipe, como um Estado de Direito que é. Assim sendo, e tendo em conta as críticas ou mesmo a repulsa que este assunto tem vindo a suscitar por parte dos cidadãos são-tomenses e estrangeiros, tanto no interior do país como no exterior, o Observatório Transparência STP junta a sua voz àqueles que têm manifestado as suas dúvidas, questões e indignação para clamar pelo Estado de Direito das pessoas e colocar as seguintes questões que espera ver esclarecida por parte das instituições com responsabilidades nesta matéria em São Tomé e Príncipe e, caso não seja possível, dados os parcos recursos e ou mesmo de credibilidade interna, de solicitar o apoio de instituições internacionais para a ingente e exigente resposta criminal. Primeiro, sendo o Presidente da República o Comandante Supremo das Forças Armadas, por que razão ainda não fez qualquer declaração sobre o suposto golpe de Estado e das mortes verificadas com timbre de tortura? Segundo,
O primeiro-ministro afirmou nas suas declarações à imprensa que estava tudo sob controle e que ninguém tinha sido morto nas operações. Como é que se explica a morte de 3 atacantes, assim como um dos alegados mandantes da ação que tinha sido detido em casa e levado para o quartel das Forças Armadas? Terceiro, antes da declaração à imprensa, o primeiro-ministro dialogou com o presidente da República, o mais alto magistrado da nação e comandante supremo das Forças Armadas, sobre os assuntos que iria falar? Quarto, como se explica a exibição na internet das fotos e vídeos dos invasores amarrados de joelhos, torturados e ensanguentados? Quem assumirá as responsabilidades criminais, civis e políticas pelas torturas e mortes ocorridas no quartel-general das Forças Armadas? Quinto, a opinião pública quer saber por que razão foi o vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas o primeiro a prestar declarações à imprensa sobre as mortes, ao invés do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Resposta a esta e outras questões, por serem essenciais ao esclarecimento da situação em causa, merecem hoje mais do que nunca um posicionamento cabal com respaldo na legalidade, sob pena de estar perante mais um caso pouco transparente por parte das autoridades são-tomenses, que devem zelar pelo respeito à Constituição e às leis da República e defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, bem como defender a autoridade do Estado perante a comunidade. O Observatório Transparência STP exorta ainda ao Ministério Público e aos demais órgãos judiciais e judiciários no sentido de apurarem as responsabilidades de todos os cidadãos envolvidos neste assalto ao quartel-general das Forças Armadas e as mortes ocorridas, de modo que atos como estes jamais venham a acontecer em São Tomé e Príncipe. O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, de transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista à salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado. São Tomé e Príncipe, 27 de novembro de 2022. Observatório Transparência STP, mais transparência, maior efetividade.